Paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para tratarmos da revista da Escola Dominical. Pastor Francisco Cândido, do Planalto da Sapucaia, Nova Ipixuna, estado do Pará, nas proximidades de Marabá. Hoje vamos tecer um pouco aqui de comentário a respeito da lição 9, de 1º de setembro de 2019. O tema é a mordomia do trabalho. E esse tema vem nos despertar para o labor de cada dia, tanto profissionalmente falando, como também no trabalho cristão. Nós não vamos fazer a leitura para ganharmos tempos, mas é 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao 13. Vamos direto para os comentários a respeito dos tópicos da lição. O tópico primeiro, o trabalho de Deus na Bíblia. Aí o número 1 diz, o trabalho de Deus na criação do universo. Deus, irmãos, começou as Escrituras trabalhando, porque Ele criou o sistema solar, esse que nós observamos da Terra, longe, esse nosso universo aqui. A Bíblia diz que Ele criou com o seu trabalho. Ele trabalhou tanto enviando o Espírito Santo para começar o trabalho, prevenindo, ajeitando, preparando para quando Ele falasse, ordenasse, as coisas acontecessem. Como também trabalhou com as próprias mãos. Quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele fez o homem com as próprias mãos, fazendo aquele boneco de barro, para depois soprar-lhes nas narinas. Deus é um exemplo de trabalho. Ou seja, Ele inicia a história da salvação, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Ele poderia só falar lá dentro do céu, se Ele quisesse, mas Ele não fez assim. Ele teve todo um trabalho e todo um sistema de trabalho para que as coisas acontecessem. Os cientistas dizem que as coisas aconteceram foi através de um Big Bang. Hoje nós temos na ciência moderna um grande grupo de cientistas que creem numa ciência que foi providenciada por alguém, por um ser inteligente. Nós já temos esse pensamento no meio científico e tem reuniões deles todos os anos. Mas Deus não fez assim. O que aconteceu, eu também acredito que houve um Big Bang, mas não para criar nada, mas para destruir o que já tinha sido criado anteriormente. Se nós vemos no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, começa assim, e Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ou no princípio fez Deus os céus e a terra. Aí começa o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Aí nós encontramos aí uma lacuna, um espaço de muito tempo. Alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, porque Deus criou no princípio os céus e a terra, e no versículo 2 já disse que a terra estava sem forma e vazia. Se estava sem forma, queimou, explodiu, alguma coisa aconteceu, o planeta. Aí é que entra a história de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 a seguir, a queda do querubim ungido, que hoje é chamado de Lúcifer. Tudo indica que esse anjo, conforme nós encontramos no capítulo 1 no capítulo 28 de Ezequiel, nós encontramos que Deus enviou um anjo para proteger um local chamado Éden de Deus. E esse Éden de Deus, lá esse anjo pecou, porque ele queria ser Deus, queria voltar para o céu, conforme diz Isaías capítulo 14, e ele pregou para os anjos que estavam com ele, que lá em Apocalipse diz que era a terça parte das estrelas do céu, que eram os anjos, e ele prometeu que iria tomar o trono de Deus, assentar no trono de Deus. Aí o Senhor fechou as portas do céu, não recebeu mais eles, ali houve um arrebatamento, Deus chamou seus anjos, os que não concordaram com Lúcifer, Deus os arrebatou de volta, e Lúcifer ficou sozinho
lá nesse lugar chamado Éden de Deus, ele e a terça parte dos anjos. E Jesus, quando nasceu, que veio na terra, Jesus disse: eu vi Satanás ser lançado do céu para a terra como um raio. Isso significa que ele tentou ir, mas quando chegou lá, estava fechada a porta, ele não pôde entrar mais, e ele foi lançado por Jesus e pelo arcanjo Miguel, lá de cima para baixo, e ele caiu e não pôde voltar mais para lá. Só que nesse ínterim, ele poderia vir para cá, para o planeta novamente, porque aqui era o jardim de Deus, por onde ele andava, ia aparecendo pedras preciosas para ele passar por cima. Só que Deus pegou o seu jardim e realmente explodiu. Deus queimou e afundou nas águas, mergulhou nas águas. E o planeta ficou sem forma e vazio, não tinha mais nada, ficou só água. Em Gênesis, capítulo 1, quando o Espírito Santo volta, milhões ou bilhões de anos depois, para restaurar a terra, refazer a terra como ela é hoje, aí a Bíblia diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou sobre a face das águas. As águas já existiam, tá? Nós vemos também lá no Salmo 24, logo no início, falando a respeito da terra que saiu de dentro das águas. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, nós encontramos também Pedro falando que Deus tirou a terra de dentro das águas e no meio das águas ela subsiste. Onde nós cavarmos vai dar água e para todo lado tem água. Significa que a terra ainda está com água, misturada com água. Tem água dentro da terra. E quando Deus foi criar a terra, que em Gênesis 1, Deus disse: saia das águas a porção seca. Aí a porção seca saiu de dentro das águas. Deus não criou a água e criou a terra separada. Deus criou a terra planeta, mas a terra chão, solo, Deus mandou sair de dentro das águas. Por que ele mandou sair dentro das águas? Porque bilhões de anos atrás ele tinha afundado essa porção seca nas águas, onde era o seu jardim, o jardim de Deus. Aí Deus criou o jardim do Éden de Adão. Deus restaurou todas as coisas, a terra cheia de minério até hoje, como era no Éden de Deus, no tempo que o querubim ungido protegia, guardava, mas Deus ainda deixou muitos desses minérios à mostra. A gente cava, vai encontrando com facilidade, e Adão vivia também em cima do ouro, e muita coisa boa tinha no tempo de Adão, e até hoje. Mas lembre-se que ele está no espaço, morando aí para cima, no espaço, no segundo céu, mas está lá em Apocalipse dizendo que Deus vai lançá-lo novamente para baixo, e ele vai cair na terra, e um anjo ainda exclamou: ai dos habitantes da terra, porque o Satanás, o dragão, foi lançado entre os homens. O trabalho de Deus na criação. Deus, Pai, ele fez o homem do pó da terra, está dizendo aqui. É por isso que nós somos tão ligados ao chão, à terra. Ninguém quer morrer, mesmo sendo crente, salvo, animado, cheio do Espírito Santo, sabendo que vai para um lugar melhor, mas a gente corre para Teresina, corre para São Paulo, corre para Goiânia, corre para Belém e vai para muitos lugares atrás de tratamento. A ver, com 90 anos, quase 100 anos, a gente já vai atrás de médico. Ninguém quer morrer. Somos ligados ao pó, somos ligados a esse chão aqui, por isso que a gente não quer sair. E Deus Pai, do pó da terra, soprou o seu fôlego de vida em suas narinas, na narina lá do boneco que virou Adão, tornando-o assim alma vivente. Irmãos, tem 3 tipos de almas. Tem a alma vivente, que é esta alma aqui de Gênesis 2:7, que é um ser vivente, alguma coisa que é animada. Aqui o boneco era inanimado. Quando Deus soprou no nariz dele, ele passou a ficar com ânimo, animado, teve ânimo, teve vida. Chama-se alma vivente. Isso é a própria vida em si. A Bíblia diz que é proibido nós comermos sangue de animais, porque o sangue é a alma ou a vida do animal. Também tem a alma numérica, quando se refere a número de pessoas. Lá em Gênesis diz que Jacó foi para o Egito
com cerca de 70 almas. Deuteronômio do mesmo jeito. Moisés disse que Jacó foi para o Egito com 70 almas. Nós vemos também no livro de Atos, o irmão Estevão se referindo, que Jacó foi para o Egito levando uma média de 75 almas. De 70 a 75, isso é aproximado. As almas não eram espíritos, eram números de pessoas, se referindo também como almas. E o terceiro tipo de alma são as almas espirituais. Em Apocalipse 20 nós encontramos as almas daqueles que foram degolados da grande tribulação, chegando diante do trono de Deus. É quando a pessoa morre, aí a Bíblia chama a parte interior do homem de alma ou de espírito. Jesus, quando estava morrendo, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Apocalipse diz: eu vi as almas daquele que foi degolado na grande tribulação, chegando lá no trono de Deus, com palma na sua mão. Então, depois que morre, a alma recebe esse nome de espírito também, porque se funde alma e espírito formando um só corpo. E depois da nossa ressurreição, vai se fundir alma, corpo e espírito, formando um ser espiritual. Aqui nós vemos o seguinte, ainda no tópico primeiro, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Lá em Gênesis nós ouvimos uma conversa, nós lemos uma conversa. Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ora, o verbo fazer está no plural, façamos. Tinha mais alguém lá com ele. Se nós lermos lá em João, capítulo 1, no Evangelho, diz que tudo foi feito por ele, pelo Filho e para ele. Ora, se tudo foi feito por ele, ele estava lá, no dia que o Pai começou a criar todas as coisas aqui na Terra, esse nosso universo. Estava lá o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo. E no número 3 diz: Deus continua a trabalhar. Irmão, a criação do universo não terminou. Deus descansou no 7º dia, ou seja, no 7º dia Deus já estava com a natureza preparada. Essa natureza que cria as coisas automaticamente. Você sabe que o universo continua sendo construído. A própria natureza cria as coisas. Essa natureza foi quando Deus terminou tudo no 6º dia, ou no 6º período de tempo que ele trabalhou, e a natureza se encarregou do resto, porque os 6 dias de trabalho, ou 6 períodos de tempo que Deus trabalhou fazendo o universo, aquilo ali gerou a natureza. E é o descanso de Deus. A natureza agora trabalha automaticamente. Você sabe como é a máquina de lavar roupa? A máquina de lavar roupa, o cientista trabalhou, os mecânicos trabalharam, os inventores fizeram a máquina. Aí a mulher vai lavar roupa, ela tem o trabalho de ajeitar a máquina, colocar as cores na máquina, sabão, que boa, essas coisinhas. Depois ela aperta o botão, até ali a mulher trabalhou. Para frente, a máquina vai trabalhar só. Pois foi assim, Deus criou o universo em 6 dias ou 6 períodos de tempo, que não sabemos o tempo exato. E quando chegou o 7º dia, a máquina começou a trabalhar só. Hoje o planeta está se fazendo só. Os homens destruindo, mas ele está se reconstruindo sozinho. E a natureza toda cria muitas coisas sozinha, sem ser preciso a ajuda do homem. Deus continua trabalhando. Por isso que aqui em João 5,17 diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque Deus é um grande criador e Ele criou a natureza que cria as coisas automaticamente. No tópico 2, a Bíblia e a mordomia do trabalho. Nós vemos aqui no primeiro número: o homem foi criado para o trabalho. O homem foi feito para trabalhar. Nós somos uma máquina planejada para trabalhar. Quando a gente não trabalha, irmão, e ficamos só em escritório, trabalhando com a mente, esse trabalho regular é de quem estudou, quem é médico, quem é cientista, quem é professor, empresário, que não trabalha fisicamente, logo sente dores. Aparece artrose, aparece dores na junta, tudo, porque não trabalha, não exercita o corpo para o qual foi planejado o trabalho. O corpo foi planejado para trabalhar. Deus colocou o homem para lavrar e guardar o jardim. E isso não era com a mente, não, era com esforço físico. Aí vamos fazer caminhada, vamos para a academia, para poder as juntas se movimentarem, os músculos se movimentarem para não ficar atrofiados.
que é para substituir o trabalho físico, que a gente não está fazendo. O trabalho antes da queda. As duas primeiras atividades laboriais, ou seja, o labor, trabalho braçal, físico, do homem, foram lavrar e guardar o jardim. Para lavrar não tinha trator, não tinha essas coisas, tinha que ser com os braços mesmo. Aí faria exercício e não adoeceria. Antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental. É a diferença de trabalhar antes do pecado e depois do pecado. Antes do pecado o homem trabalhava, mas ele tinha prazer, porque não sentia dores musculares, dores na junta, nos ossos, dor de cabeça, o sol escaldante. Ele não sofreria os danos do seu desgaste físico. Mas depois da queda do pecado, o homem passou a sentir dores, a sentir canseira e cansaço. Tá? Portanto, o trabalho não estava no plano original da criação como um castigo para o homem. Não, era uma maneira do homem ganhar o pão sem sofrimento. Ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Depois da queda, Deus não colocou o trabalho como um lazer, mas o trabalho passou a ser um negócio dolorido, cansativo, devido ao pecado. Antes da queda, o homem trabalhava e se sentia bem. Ele poderia trabalhar muito sem se fadigar, mas depois da queda do homem, aí ele passou a sentir o peso do seu trabalho. O trabalho depois da queda. 3.1. Veio o medo, a maldição da terra, Deus amaldiçoou a terra trouxe mato, trouxe capim, erva daninha, formiga, besouros, abelhas e muita coisa ruim. Aí o medo também que o homem tem, o pânico, o medo de muitas coisas. 3.2. A ecologia foi mudada, as condições ambientais foram transformadas. Leiam Romanos 8 e 20. Esses versículos aí, esse contexto, ao redor aí do 8 e 20, Romanos 8 e 20, fala a respeito da natureza, como está a natureza, como Deus planejou e como ela está. A natureza geme, a natureza chora pela redenção, pela vinda de Cristo, pelo milênio, pela ordem que Jesus vai instaurar na terra e vai recuperar toda a natureza. Leia aí, Romanos 8 e 20. A natureza está sofrendo, o meio ambiental foi atingido pela maldição de Gênesis 3 e 17. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Irmãos, a maldição começa bem aqui, Gênesis 3 e 17, e quando fecha o Velho Testamento em Malaquias 4, no último versículo, Deus disse, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Velho Testamento, ele começa bem aqui com a maldição, no capítulo 3 de Gênesis, e termina com a palavra maldição, lá em Malaquias capítulo 4, no último versículo. É diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento tem Apocalipse 22, no último versículo, termina com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Leia lá. Então tem muita diferença da lei ou do Velho Testamento e da graça ou do Novo Testamento. Um termina com maldição e outro termina com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça é bênção imerecida. 3.3. O trabalho tornou-se desgastante. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes ao pó, ou à terra. Gênesis 3 e 19. Essa expressão no suor do teu rosto significa trabalho físico ou trabalho mental. O homem pode estudar, pode se preparar para trabalhar de maneira que vai usar mais a mente do que o físico. E aqueles que não tiverem essa oportunidade, eles vão trabalhar mais usando o físico, a força, do que a mente. Só que esse trabalho mental, ele traz estafa e estresse. Os hospitais, os psicólogos, aí, os psiquiatras, estão trabalhando muito a respeito sobre essas pessoas que trabalham muito, trabalham em bancos, trabalham em fábricas de aviões, de navios, de submarinos, esses que mexem com energia nuclear, quem faz muito cálculo, matemática, professores. É um problema muito sério trabalhar muito usando a mente, principalmente quem é sobrecarregado de serviço. 3. Princípios cristãos para o trabalho. O trabalho deve
o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não é que vai derramar suor, mas é esforço. O homem deve trabalhar usando o seu próprio esforço. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. Gênesis 3,19. Deus não planejou um homem para sustentar outro sem ele trabalhar. Deus não quer que um homem se valha de outro ou de uma mulher para comer, para se vestir. Não. Deus planejou que cada ser humano possa investir no seu próprio trabalho, nas suas próprias ideias, na sua própria criatividade, para ganhar o pão de cada dia e o sustento diário. 2. O trabalho deve ser diuturno. O tempo do trabalho vai até a tarde. Lê lá em Salmo, que diz que um homem sai para trabalhar até a tarde. Salmo 104, versículo 23, diz que o homem sai para trabalhar até a tarde. Esse é um dos períodos de trabalho. Depende de país para país hoje. Tem país, como aqui no Brasil, que a lei, para a maior parte das categorias trabalhistas, diz que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia. Mas existem categorias, como o pessoal da saúde, que só trabalham 6 horas. Mas no Japão, trabalha 10 horas, 15, 18 horas. Depende da capacidade física de cada um para trabalhar. E quanto mais trabalha no Japão, mais ganha. Nos Estados Unidos, em outros países, pagam grandes salários, porque trabalham muito. Brasileiros estão correndo para lá. Agora mesmo foi um amigo meu aí para Portugal, trabalhar para lá, foi outros para a Espanha. Parentes meus foram para o Japão, para os Estados Unidos, trabalhavam muito. E aqui no Brasil só trabalha 6 horas, 8 horas, mas o salário também é bem miudinho, pequeno salário, porque quase não trabalha. Quanto mais trabalhar, mais ganha, lá nos países desenvolvidos, né? Então diz aqui: pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. No Salmo 128, versículo 2. Aí nós temos também 2 Tessalonicenses 3 e 8, mostrando que a gente pode trabalhar até de dia e de noite. Tem pessoas que entram no serviço meio-dia e trabalham até meia-noite. Tem outros que entram a partir das 18 horas. Na Bíblia, a partir das 18 horas já é de noite. Aí ele sai quando o dia amanhece. E tem uns que trabalham 12 horas, folgam 24. Tem outros que trabalham 24 horas e folgam 36 horas. Isso aí depende. Não é pecado trabalhar de noite. Pode trabalhar de dia e pode trabalhar à noite. 3. Não ser pesado a ninguém. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga. Isso é o apóstolo Paulo dizendo que ele e os seus discípulos que andavam com ele não comiam o pão de ninguém, mas eles trabalhavam mesmo com fadiga. Eles tinham que pregar o evangelho, tinham que trabalhar porque eles estavam no estrangeiro, a igreja não estava organizada ainda, como hoje. Em 2 Tessalonicenses 3,8 nós encontramos isso aí. Não sejamos aproveitadores de bondade alheia. Irmão, eu nunca quis me aproveitar de bondade de ninguém. Até hoje, muitas vezes eu vejo que a pessoa é pobre, às vezes tem que trazer uma oferta. Tem irmãos aí que faz voto para dar o primeiro salário para a igreja. Quando eles vêm trazer, eu pergunto: irmão, esse dinheiro não vai lhe fazer falta, você não está endividado, e porque senão vamos achar outra maneira do senhor pagar o seu voto. E eu faço tudo para não ser pesado para ninguém. Tem irmãos que já fez voto assim, irmãs, de trazer o salário todinho para a igreja, primeiro salário. E eu vejo que a pessoa está apertada, eu vejo no semblante do cônjuge que aquilo não foi muito bom para ele. Aí eu oro recebendo, dou a entrada no livro caixa, depois eu devolvo para o cônjuge o dinheiro. Quando eu não devolvo tudo, não devolvo uma parte, devolvo a metade para ele pagar a continha dele para lá. Mas eu recebi o voto. Depois eu devolvo como doação, mando assinar uma nota como assistente social. Porque não quero explorar ninguém. Eu não nasci para ser explorador. Quem me conhece sabe disso aí. Aí Paulo também era assim, ele não explorava ninguém. 4. O preguiçoso não deveria comer. É pesado, mas é verdade. Parece um discurso muito duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar. Na igreja tem muita gente, vê esse pessoal por aí, né? E querem ter um padrão de vida como se estivesse trabalhando. Ainda acusa a gente.
Tem pessoas que nos pedem, irmão, ajuda, e a gente ajuda, ele acha pouco. Você dá R$150 por pessoa, ele fica reclamando que achou pouco, ele acha que você tem muito. Ele quer que você doe para ele de acordo com as coisas que ele vê que você possui, que você tem. A igreja não é minha, a igreja não é nossa, nós somos apenas pastores. Eu não posso dar muita coisa para muita gente, porque essas coisas não são minhas. Eu tenho o meu saláriozinho, mas isso aqui não é meu. Aí as pessoas querem viver um padrão de vida boa, recebendo de graça dos outros, sem querer trabalhar, baseado no que a gente possui ou que eles acham que é da gente, que às vezes nem é da gente. Há pessoas que não gostam de trabalhar, está aqui. Mas essas pessoas, o apóstolo Paulo disse que eles não deveriam também comer, já que não produzem. Porque quando ainda estávamos convosco, diz Paulo, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10. Imagine que Paulo passou lá em Tessalônica, ele encontrou uns preguiçosos por lá. E ele pregou lá no púlpito. E disse que aqueles que não estiverem produzindo, que não são úteis, que não querem trabalhar, que também não comam. Ele foi duro. Nós encontramos isso aí umas 2 vezes escrito na Bíblia. Há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Veja lá Provérbios 6:6. Vai aprender com a formiga, ó trabalhador, ó preguiçoso. Não é trabalhador não, é o trabalhador preguiçoso. Aprendam com a formiga, preguiçosos. Porque a formiga, ela trabalha. Ninguém vê uma formiguinha na beira do caminho dormindo, com as perninhas cruzadas, ou um monte de formiga dormindo. Todas as formigas que nós encontramos trabalhando. Elas trabalham direto, porque parece que elas sabem quando vai chegar a chuva. E elas começam logo a trabalhar, a juntar suas coisas, para quando chegar o inverno elas estarem preparadas. 5. A relação de empregados e empregadores. A Bíblia também, irmão, tem instruções para os patrões e para os empregados. Cada trabalhador receberá o bem que tiver feito para o seu patrão, para a sua empresa. É o que a Bíblia nos promete. Seja servo, seja livre. Efésios 6, capítulo 5-8. E cada patrão também receberá o bem que tiver feito para os seus empregados. Encerrando, nós temos o número 5.3, o ponto 5.3, não se submeta ao trabalho vil. O trabalhador não deve se submeter ao trabalho vil, que é aquele trabalho desonesto, ofícios oriundos do vício. Eu mesmo já fiquei desempregado um tempo e o trabalho que me ofereceram foi para vender cigarro numa moto, entregando cigarro, oferecendo. Eu não quis e Deus me honrou. Eu não ia vender cigarro. Nós temos irmãos vendendo cigarro, vendendo cervejas. Tem gente trabalhando em motel. Eu conheci pessoas da igreja sendo camareira de motel, esse tipo de coisa. Esses trabalhos vis, irmão, não aceitem. Nenhum trabalho que envolva vício, não aceitem. Isso não é de Deus. Ore ao Senhor que Ele providenciará outro trabalho. Os patrões também não devem submeter servos de Deus a trabalhos vis, desonestos, que envolvam vício, crime, prostituição, esse tipo de coisa. Também não devemos colocar os nossos irmãos em trabalho escravo. Tem patrão que quer que os funcionários sejam escravos, ganhando pouco, com moradias esdrúxulas, coisas ruins, bebendo água suja, sem alimentação correta, trabalhando acima do horário. Irmãos, isso é pecado. Cada patrão dará conta do bem ou do mal que é feito com seus funcionários. Não podemos contrariar as leis divinas e nem as leis humanas, que zelam pela dignidade do trabalho. Existem as leis dos homens, mas também tem a lei de Deus. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado através de nós, do nosso comportamento e da nossa justiça. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir, daqui uns dias estaremos aí comentando a lição número 10, a mordomia das finanças. Não esqueça de dar um joinha, aperte lá, clique lá no joinha e também inscreva-se no nosso canal para você ficar recebendo os nossos vídeos automaticamente. A paz do Senhor.